Temos o Éden, também nosso colega aqui, que é professor e pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora e tem doutorado em Linguística e Análise de Discurso. O campo de interesse dele é a articulação entre mídia, discurso e saúde, com foco principal na questão da diagnóstica contemporânea. E, finalmente, o Carlos Coelho, também aqui do EBEP, que é psicanalista e filósofo, professor do programa de pós-graduação em filosofia da UERJ, doutor em filosofia pela PUC-Rio, autor de 2 livros, Ontofagia, um materialismo mágico, e do outro livro, Manifesto Contra-Especista, do especismo e da luta vegana, que estará aqui para quem quiser depois adquirir com o próprio Carlos Coelho, tá bom? Atualmente o Carlos faz pós-graduação faz pós-doutorado na pós-graduação em Psicologia Social da UERJ, estudando a interseção entre teoria queer e a teoria creep, a teoria aleijada em português. Bom, então vamos dar início aqui à nossa mesa, e a sequência vai ser essa, né? Carlos, o Éden. Tá. Então, olha só, são 20 minutos para cada fala. Eu vou ter essa ingrata tarefa de ficar controlando, e depois 20 minutos para perguntas, debates, enfim, tá bom? Esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Então tá. Quando for 10, me avisa. Quando for 10, você quer? 10 me avisa para eu acelerar um pouco. Certamente. Boa tarde a todos e todas. Me sinto um pouco deslocado aqui, porque eu sou um linguista e evidentemente, 99,9% das pessoas aqui são da psicanálise, é um conjunto de pessoas que trabalham a partir do dentro, vamos dizer assim, do campo, né? Mas a gente vai conversando e espero que faça sentido o que eu venho trazer para vocês. Bom, eu vou, para ser bem breve, e tentar trazer minha fala para 15 minutos, um pouco mais, mas não ultrapassar isso. Eu vou dar uma lida, porque aí me orienta, né, fazer uma apresentação mais linear. Como ele disse, como o Orlando disse, eu trabalho com... Hoje, uma questão que me interessa é das diagnósticas contemporâneas, ou seja, diagnóstica no sentido de conjunto de saberes que, de alguma forma, tentam nomear e dar sentido aos modos de sofrimento. Isso significa que há processos de inclusão e exclusão, não só dos modos e sentidos de sofrimento, como também dos sujeitos do sofrimento, evidentemente. Então, vou fazer uma leitura e a gente vai comentando aqui aos poucos. Em novembro de 1951, dava-se por concluída pelo Comitê de Nomenclatura e Estatística da Associação Americana de Psiquiatria a primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Na carta de apresentação do documento, lançado oficialmente no ano seguinte, George Raines, coordenador do comitê, lembrava que o quão recentes eram as tentativas de uniformização da nomenclatura para as doenças nos Estados Unidos, e que isso vinha resultando numa poliglossia entre os vários sistemas de classificação elaborados pelo Centro de Estudos em Saúde Mental espalhados pelo país, bloqueando, assim, a comunicação entre eles. Isso é fonte APA, 1952. Tentativas outras foram feitas, sem muito sucesso, como lembram Kawa e Giordano. Em 1918, sob os auspícios do, eu vou traduzir, Escritório de Censo e do Comitê Nacional para a Saúde, da Higiene Mental, e da Associação Médico-Psicológica Americana, agora Associação Psiquiátrica Americana, testou pela primeira vez a criação de uma nomenclatura formal e padronizada de condições psicopatológicas. Esses esforços culminaram com a publicação do Manual Estatístico para o uso de instituições para insanos, o que pode ser considerado o predecessor da série Manual Diagnósticos e Estatísticos de Transtornos Mentais. O volume incluía 22 categorias diagnósticas, a maioria das quais eram condições psicóticas associadas à etiologia somática presumida.
Essa abordagem de classificação biologicamente orientada, consistente com os construtos krepelianos dominantes, ligando o comportamento anormal a disfunções cerebrais orgânicas, ecoava a natureza da profissão psiquiátrica na época. As populações eram predominantemente afligidas por distúrbios mentais graves associados a deficiências físicas e chamadas doenças conspícuas. Classificar e nomear fora uma demanda do campo psiquiátrico já durante o século XIX, com Kraepelin, nas várias edições de seu manual desde 1893, centrado nas psicoses, ou mesmo antes, com Karl Baum, em 1863, mas sem o suporte clínico e empírico buscado por Kraepelin. Nomear e classificar não só as doenças mentais, aqui entre aspas, porque é menção, um sintagma que aparece no próprio século XIX, mas também os desvios de comportamentos, como, por exemplo, as predisposições sexuais, objeto de interesse de Krafft-Ebing, médico austríaco que, em 1886, elaborou um catálogo de perversões. Fazia pouco tempo que doenças mentais e atos eróticos passariam de objeto moral e jurídico à condição de objeto médico. Essa paixão taxonômica não arrefeceu nem mesmo durante o ocaso do sistema de Kraepelin, entre os anos 20 e 60 do século passado, e o DSM-1 o prova, visto que, embora muito influenciado pela psicanálise e psicoterapias, foi atravessado também por concepções presentes em manuais militares e em parte do CID-6, no quadro referente das doenças mentais. A retomada kraepeliniana nos anos 70, com a forte inclinação biopsiquiátrica dos DSM-3, DSM-4 e revisão, DSM-5, agora DSM-5 e revisão, sugere que estejamos sob a mesma discursividade que levou psiquiatras e psicólogos a nomear patologias mentais como fossem biólogos nomeando tipos naturais, cuja pretensão subjacente, evidentemente, é a sua universalidade. Talvez, por isso mesmo, tanto o DSM-1 de 52 quanto o DSM-2 de 68, embora bem acolhidos pela comunidade médica, suscitaram alguma desconfiança voltada para a confiabilidade e validade científica de termos como neurastenia de oclusão, histeria aguda, histeria grave, psicopatia social. Leia-se por validade científica, então, aqui, a testabilidade, a prova laboratorial, a previsibilidade e a localização orgânica que daria materialidade à observação do médico e do pesquisador. O que se segue com o DSM-3 em diante é uma mudança do cenário discursivo, ou seja, uma mudança nas relações de forças entre discursividades epistêmicas e formações discursivas, determinando uma outra configuração diagnóstica, o que se apresenta, portanto, como uma questão própria, que envolve o simbólico e o político. O que temos aqui com os DSMs, os CIDs e outros documentos da literatura médica, no sentido amplo do termo, é mais do que um instrumento diagnóstico, no fundo das contas, né? O que temos aqui é a própria psiquiatria se fazendo e se refazendo em seu campo semântico, no quadro de questões que põem em tensão as relações entre o político e o simbólico, e é isso, em última instância, de que se trata um paradigma epistemológico, segundo Thomas Kuhn, um estilo de pensamento, segundo Fleck, uma cultura epistêmica, segundo Knorr Cetina, ou uma episteme, segundo Foucault. Todos esses termos, logicamente, são diversos nos seus, logicamente, nos seus autores da epistemologia clássica, francesa ou anglo-saxônica, mas, de alguma forma, se equivalem, se conseguirmos vê-los, como visto que as práticas dos saberes nunca serão assimbólicas e apolíticas. Mas o que este percurso próprio, a psiquiatria, nos revela? Bom, nos revela, para tomar, então, a questão que possa interessar a psicanálise. Os processos de nomeação, designação ou referenciação estabelecem um regime de exclusão de outras nomeações, de outras designações e referenciações possíveis, com a consequente exclusão
de uma rede de associações semânticas. Perceba, o idioma que eu falo é o idioma linguístico discursivo, então talvez isso traga alguns desafios de compreensão, mas eu acho que está indo bem, né? Se o novo DSM retoma e amplia uma paixão taxonômica, ele o faz dentro de uma discursividade que aproxima sofrimento mental e tipos naturais, numa espécie de espectro das afecções mentais que nada pode deixar de fora e nada pode sobrepor como as próprias taxonomias biológicas. E a ideia básica por trás do conceito de tipos naturais, como afirmam Kincaid e Sullivan, é de que a ciência seja capaz de identificar a maioria das entidades fundamentais da natureza e mostrar como elas se relacionam. E, neste caso, de forma totalmente alheia às questões sócio-históricas e políticas, graças ao desejo de universalidade. Bom, é muito comum no campo psicanalítico, na psicologia crítica, se fazer muitas críticas, vamos dizer assim, muitas, argumentações, não é, de certa forma, avaliativas daquilo que a psiquiatria traz, né? Essa abundância de nomes e classificações e tentativas de estabelecer uma espécie de evidência científica a partir desses DSMs, desses manuais. No entanto, nós temos problemas muito mais caseiros do que na casa do vizinho. Essa tentativa passa por contínua elaboração e reelaboração de fronteiras nosológicas, catalogadas a cada edição do DSM, como, por exemplo, a redefinição de fronteiras entre psicose maníaco-depressiva e bipolaridade, por vezes por extensão de alcance de um tipo anterior, como o autismo, que se torna espectro, de modo a cobrir certos fenômenos de comportamento antes deixados de fora. Portanto, os processos de mapeamento nosológico, o estabelecimento de fronteiras entre males, a ilusão sistêmica de saturação de um todo diagnóstico, a nomeação, a disputa pelo poder de nomear, os efeitos de interpelação, identificação, subjetivação, os modos de constituição, formulação e circulação dos sentidos, de normalidade e patologia, são sempre processos discursivos. Como já afirmamos em outro momento, um artigo escrito há pouco tempo, uns 10 anos, o modo como designamos os males, como nos enredamos numa cadeia de sentidos, obrigado, está indo, ok, estrutura nossa aflição. Os sentidos do mal, voltamos a dizer, são constituídos por um largo espectro de fatores culturais, sociais, históricos e psicológicos, e participam efetivamente da forma como o sujeito compreende, percebe e se apropria de seu sofrimento, mas sempre inscrito na memória, no interdiscurso, que é o conjunto do dizível, histórico e linguisticamente definido. Mais que uma questão de nomenclatura, a designação das doenças, dos males e do sofrimento deve ser vista como um acontecimento discursivo capaz de levar os sujeitos sociais à compaixão, mas também a medos e angústias com relação ao outro ou a si próprios, não raramente tendo por efeito estigmatização de indivíduos e grupos sociais. Da mesma forma, a designação das doenças, dos sofrimentos, é capaz de produzir modos de subjetivação, reafirmações ou desconfortos identitários vividos como parte da experiência subjetiva dos sujeitos. Mas a nomeação, designação, referenciação é genealogicamente o resultado de historicidades, contextos e tensões epistemológicas, ou seja, relações de força entre saberes e em cada formação de um cenário discursivo diagnóstico. E aqui deixamos a psiquiatria um pouco para trás e chegamos a uma questão inerente à psicanálise, embora, neste caso, a questão de pesquisa esteja apenas incipiente em nossa investigação, anteriormente muito centrada nos discursos médico-psiquiátricos.
Se nomear, designar, referenciar ou não é uma questão que se estabelece no limiar do simbólico e do político, que esforços a psicanálise fez ao longo dos séculos, é uma pergunta, para dar sentido ao sofrimento provocado pelas tensões étnico-raciais. Onde se encontra esse esforço na literatura psicanalítica, no quadro conceitual teórico, no lugar, nos nomes e nas referências, nas designações internas ao sistema psicanalítico. Onde estão? Embora a nomenclatura psicanalítica não possa ser tão aproximada à paixão taxonômica biologista que marcou o campo psiquiátrico com pretensões biologistas, há acontecimentos discursivos que podem servir-nos para a sua interrogação, porque o que está em jogo como pano de fundo é o mesmíssimo desejo de universalidade. O pressuposto que embasa esse texto é que discussões sobre sentidos de sofrimento trazem ou deveriam trazer ao menos 3 perguntas que lhe são inerentes. O que faz sofrer? Quem sofre? E os processos discursivos em que ganham algum modo de interpretabilidade, incluindo o que resta na ordem do impossível do dizer. Mudanças epistêmicas na psicanálise se deram a partir de giros fundamentais nas respostas a essas perguntas. E vemos hoje demandas muito sérias na reorganização, estou reconhecendo, na reorganização destas 3 questões de fundo, que têm a ver, respectivamente, com relações de poder, com o reconhecimento e desconhecimento de sujeitos do sofrimento e com as condições de possibilidade de materialização daqueles sentidos de sofrimento. Não podemos negar que, ao longo da história em nosso país, no entanto, psicanalistas ignoraram insistentemente certos sujeitos do sofrimento e, neste caso, seguiram solenemente ao lado da clínica médica, incluindo a psiquiatria. Mais que isso, ao não acolhê-los, deixaram-nos à mercê da própria clínica psiquiátrica. Não atentaram para questões relativas às clivagens de poder sobre as quais nossa sociedade se constituiu. E, por fim, tropeçam ao lidar com os processos discursivos necessários para corrigir rotas e rumos desse esquecimento. Se as questões raciais estiveram fora do campo semântico psicanalítico brasileiro, é porque sequer a comunidade negra foi percebida como sujeita do sofrimento, portanto, fora incluída de sua diagnóstica. E aqui chegamos à outra ponta deste novelo. Se a psicanálise não buscou, se é que não buscou, a nomeação com a mesma paixão taxonômica da clínica psiquiátrica, há de convir que fez o seu reverso mais perverso no caso das comunidades negras. Sequer reconheceu-lhe semanticamente uma de suas questões mais capitais. O efeito sofrimento de um racismo sistêmico, embora saibamos perfeitamente que não podemos incorrer em reducionismos, etc. Pululam por aqui, por ali, trabalhos metateóricos recentes sobre esse esquecimento. A questão discursiva, no entanto, é outra. Com que dispositivos teóricos e clínicos se poderá reverter este quadro, dado este déficit simbólico da psicanálise? Porque você pode colocar um sistema conceitual inteiro na mão do outro, mas este sistema sempre carregará marcas constitutivas do mesmo, a menos que se passe pela revolução necessária conceitual interna. É isso. Obrigado, Éden, pela sua comunicação e pelas questões importantes que você trouxe para essa mesa. E vamos agora passar para a apresentação do Carlos Coelho. Ô, Carlos, você quer que eu te avise com 10 ou 5? Não precisa não. Não precisa. Tá cronometrado aqui, tá tranquilo. O Éden me deu um minutinho de sobra aqui da dele que ele já me avisou, então tá tudo suave. Obrigado pela organização, né? Obrigado pelos companheiros aqui da mesa, parabéns, está sendo muito legal, né, o evento. Eu acho que o meu trabalho vai dialogar bastante, eu acho, com a conversa da mesa anterior, e eu acho que tem bastante confluência com o que o Éden acabou de falar também, né?
Eu não vou enrolar muito, vou direto ao texto para eu conseguir, né, respeitar o tempo, né? O título seria, né, Qual a capacidade da orelha do analista? E eu começo com uma citação de Glória Anzaldúa. Muitas pessoas têm jeito com as palavras. Elas se chamam visionárias, mas elas não verão. Muitas têm o dom da língua, mas nada a dizer. Não as ouçam. Muitas que têm palavras e língua não têm ouvido. Elas não podem ouvir nem vão escutar. Não precisamos de palavras apodrecendo nossas mentes. Elas germinam na boca aberta da criança descalça no meio das multidões inquietas. Elas murcham em torres de marfim e em salas universitárias. Jogue fora a abstração e o aprendizado acadêmico, as regras, o mapa e a bússola. Sinta seu caminho sem cabresto. Para tocar mais pessoas, as realidades pessoais e o social devem ser evocados, não pela retórica, mas pelo sangue e pus e suor. Fim da citação. Este texto pretendia começar com uma questão. Quais as condições para que um analista seja capaz de escutar? O termo capaz carrega a ambiguidade daquilo que McRuer chama de capacidade corporal compulsória, algo que sustenta ao mesmo tempo o etarismo e o capacitismo. Mas, ao começar a escrever, meu corpo foi invadido por uma necessidade de dizer algo a mais. Escutando Anzaldúa, joguei fora as regras, o mapa e a bússola. Não consegui ignorar esta força que me atravessou. Paralelamente, eu me perguntava, qual seria o lugar adequado para transmitir essas palavras que sou impelido a escrever? Seria nessa jornada? Não sei responder. Contudo, aqui estou eu falando. Recebam esse texto que endereça aos seus ouvidos como texto amputado, em falta, deficiente de ambos os lados. Ele vai falar do que me invade e, simultaneamente, do que eu estipulei inicialmente. Ao mesmo tempo em que jogo os mapas fora, os tenho guardados em mim, guardados no hábito, de lembrar daquilo que li, de conhecer as regras sem cartilha e de encontrar o horizonte através do sol. Há cerca de 3 meses, escrevi uma carta para a instituição que nunca enderecei aos colegas. Meu primeiro ímpeto diante desta força era ler esta carta, escrita em um só fôlego, sangue e pus e suor. Contudo, tentarei fazer a passagem do sangue ao mapa e do pus de volta à bússola, sem habitar nenhum destes territórios. Recomeço o texto. Neste primeiro recomeço, pontuo algumas coisas que pretendia escrever sobre, fazendo recurso de um conceito que apareceu como tema de alguns encontros do Grupo de Trabalho Parentalidades do EBEP, conceito presente num texto que foi levado ao grupo por Nelma, que partilha aqui comigo essa mesa. Nesse artigo, Berenice Bento propõe a noção de psicose cultural para descrever a incapacidade de vincular a experiência subjetiva ao contexto histórico e estrutural do racismo. Quando o psicanalista afirma que, no Brasil, não existe racismo, não se trata apenas de uma opinião isolada, mas da atualização de uma estrutura social que transforma a negação em norma. Nessa chave, o analista não ouve porque está aprisionado em um delírio coletivo, uma verdade partilhada que se sustenta pela recusa em reconhecer o sofrimento racial. A psicose cultural é, assim, uma incapacidade de escutar estruturada, fazendo com que o grito de quem denuncia o racismo seja interpretado como delírio, enquanto o verdadeiro delírio é a crença branca de que sua existência não deixa rastros. Antes de Bento, Lélia Gonzalez já havia descrito o que chamou de neurose cultural brasileira, a saber, uma formação psíquica coletiva marcada pelo recalque do racismo e do sexismo. A neurose cultural, segundo Gonzalez, opera na chave do não dito, do retorno recalcado que insiste e atravessa a língua, os costumes e a política. A fala brasileira, atravessada pelo português, é exemplo dessa irrupção do reprimido que denuncia o mito da democracia racial. Bento radicaliza esse diagnóstico ao propor a ideia de psicose cultural. Já não se trata apenas do recalcado que retorna, mas da produção de uma realidade paralela, onde o racismo é negado a tal ponto que o delírio branco se converte em norma. Assim, se a neurose cultural indica o sintoma que revela a violência da colonialidade, a psicose cultural evidencia a surdez analítica diante do sintoma,
uma recusa sistemática de escutar o que retorna e insiste. Para que essa recusa opere, é necessária uma sobreposição do idêntico e um apagamento da diferença. Atualmente, estou conduzindo uma pesquisa de pós-doutorado na Psicologia Social da UERJ, que se assenta nos estudos sobre deficiência, interrogando como a definição legal de deficiência no Brasil, através da Lei Brasileira de Inclusão, funciona como dispositivo normativo que inclui e exclui sujeitos, articulando psicanálise, teoria creep e queer para pensar corpos limites, temporalidades desviantes e modos de existência que escapam às narrativas de normalização e de produtividade. Contudo, estou aqui correndo atrás do tempo, né? Esqueço por um segundo os mapas e suas regras para poder recordar. Eu pretendia apresentar para vocês o desenrolar dessa pesquisa, mas fui tomado por por uma questão que me atravessou profundamente, a discussão sobre a implementação das ações afirmativas, que estava sendo conversado na mesa anterior, né? No EBEP, o debate tem se concentrado na perspectiva racial, absolutamente central e inadiável. Contudo, acredito que a discussão precisa se ampliar para incluir também as pessoas com deficiência, mas também pessoas trans e dissidentes do gênero. Ações afirmativas, conforme definidas pelo grupo GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ações Afirmativas da UERJ, são políticas focais que alocam recursos em benefícios de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Trata-se de medidas que visam não apenas reparar danos históricos, mas também prevenir novas exclusões, garantindo acesso ampliado à educação, saúde, emprego, bens materiais, proteção social e reconhecimento cultural. E, então, uma questão me ocupa. Atualmente, discutimos muito racismo. Recentemente, tivemos no EBEP uma jornada chamada As Encruzilhadas da Psicanálise. Mas e sobre outros corpos historicamente marginalizados? Alison Kaffer nos provoca a pensar a deficiência não como destino individual ou tragédia pessoal, mas como categoria política, atravessada por regimes de poder que definem quem pode viver, falar e ser reconhecido como sujeito. Sua crítica se dirige ao que chama de modelo curativo, uma temporalidade normativa que pressupõe que a única narrativa possível para o corpo deficiente é a do diagnóstico, seguido de tratamento, reabilitação e reintegração à normalidade. Nesse horizonte, a deficiência é sempre um problema a ser corrigido, uma anomalia provisória que só ganha sentido na promessa de cura ou na esperança de ser superada. E, quando não há possibilidade de cura, não há futuro possível imaginado para essa pessoa, né? Enfim, a temporalidade se esvai, né? Esse modelo está alicerçado na lógica binária capaz-incapaz, que organiza políticas, instituições e imaginários sociais. De um lado, os corpos funcionais, produtivos e autônomos; de outro, os corpos considerados limitados, deficitários e dependentes. É essa oposição que sustenta o capacitismo, entendido como regime de discriminação que inferioriza pessoas com deficiência ao defini-las unicamente a partir da falta em relação a um padrão corporal e cognitivo ideal. Robert McRuer radicaliza essa análise ao falar de capacidade corporal compulsória, isto é, uma norma invisível que obriga todos os sujeitos a performarem saúde, autonomia e eficiência como se fossem condições naturais do humano. Só, né, abre o Instagram, né, o que não falta é essa performance, né, desses corpos capazes. A crítica de Kaffer e dos estudos CREEP, estudos aleijados em português, é justamente a de romper com essa lógica ao reconhecer que a deficiência não é falha ou desvio a ser eliminado, mas modo legítimo de existência, que inventa outras temporalidades e desafia os limites da normalidade e da temporalidade neoliberal. Repito, né, a deficiência não é falha ou desvio a ser eliminado, mas modo legítimo de existência que inventa outras temporalidades e desafia os limites da normalidade e da temporalidade neoliberal. Se pensarmos nessa chave,
a interseção entre envelhecimento e deficiência se torna esclarecedora. Ambos são capturados pelas mesmas narrativas de declínio e falência, funcionando como espelho um do outro. E esse também é tema da minha pesquisa. O envelhecimento é representado como perda inevitável de capacidades, a deficiência como falta em relação ao ideal corporal jovem, produtivo e autônomo. Corpos abjetos, em suma. Em ambos os casos, a lógica da capacidade corporal determina quais vidas valem a pena ser vividas, a saber, aquelas que mantêm a performance e a autonomia por mais tempo. Tudo que escapa a esse parâmetro, corpos que dependem de cuidado, que interrompem a linearidade do tempo produtivo, que revelam limites, é reduzido a déficit. Como mostram os estudos sobre envelhecimento e gênero, essa narrativa reforça o estigma social que associa velhice e deficiência à inutilidade e ao peso, operando como um dispositivo biopolítico que decide quem pode circular no espaço social com dignidade e quem deve ser ocultado, silenciado ou cuidado em instituições segregadoras. Quem já se aventurou no transporte público para além da Zona Sul, né, sabe que aqueles elevadorzinhos, né, para pessoas com deficiência, em geral, não funciona, né? E para uma pessoa com deficiência subir num daquele ônibus e conseguir chegar, por exemplo, aqui até o EBEP, né, depende de um esforço coletivo, né? Que o motorista pare, que a pessoa que está atrasada para chegar no trabalho pare, tenha paciência, ajude ela a subir. Então, tem, né, todo um movimento coletivo que é necessário para que aquela pessoa consiga sequer sair, né, do seu próprio território, né? Então, nesse sentido, pensar a deficiência a partir de Caffer e cruzá-la com o envelhecimento é reconhecer que ambos desestabilizam a ficção de autonomia plena e, justamente por isso, são atravessados pelo regime de exclusão, pelo mesmo regime de exclusão, né? Envelhecimento e deficiência. Falei que escreveria com suor e pus e sangue, mas, pelo visto, isso não é tão fácil. Recomeço, mais uma vez, explicando por que dessa pesquisa não se tratar meramente de uma pesquisa acadêmica. Há cerca de 4 anos, pouco depois de entrar no EBEP, como membro, passei por um dos momentos mais intensos e dolorosos da minha vida. No meio desse turbilhão, parei de sentir minhas pernas por um tempo, virei o ano novo internado no hospital e, alguns meses depois, fui diagnosticado com esclerose múltipla. Com o diagnóstico, fantasias e terrores vieram junto. Hoje sigo bem com essa história, mas estabeleci relações e experiências dentro do Hospital Pedro Ernesto, da Clínica Piquet Carneiro e no SUS, que me permitiram criar, a partir do PUS, um mapa. De certo, convivendo com as pessoas com deficiência e conversando com elas entre um atendimento e outro, consegui enxergar algumas coisas. Essa experiência na parte de neurologia do Hospital Pedro Ernesto foi bem interessante nesse sentido, né? Para pensar essas coisas, né? É nesse sentido, na hospitalidade hostil que senti nesses encontros, que a questão institucional que me atravessa se impõe. Passo, assim, daquilo que pretendi escrever para aquilo que não fui capaz de não escrever. No EBEP, existe a gratuidade irrestrita, sem percentual definido, para pessoas com mais de 80 anos. Uma medida que, a meu ver, funciona como ação afirmativa e garante a presença de idosos no espaço institucional. No entanto, essa política, ao mesmo tempo que acolhe a velhice, ecoa a dificuldade no avanço da discussão em relação a outras formas de vulnerabilidade que atravessam a vida intra- e extra-institucional. Paralelamente a isso, avançamos para a implementação de ações afirmativas com recorte racial, um movimento fundamental. A discussão que levantamos recentemente é relativa ao corte que devemos propor para as futuras ações afirmativas. Quem vai ser incluído e quem não vai ser incluído nessas ações afirmativas, né? O que faz com que o envelhecimento seja visto, a raça apontada, enquanto as deficiências e as dissidências de gênero permaneçam fora do escopo de reconhecimento. Quais são consideradas visíveis e legítimas para receberem mais celeremente políticas afirmativas e quais seguem invisibilizadas. Não se trata de uma denúncia a qualquer instituição específica, mas a partilha de um desconforto, pois não há como apagar tudo que há de invisível. Não há ponto de vista sem ponto cego.
Aliás, o ponto de vista que invoco aqui como pertinente, dentre outros, é o ponto de vista singular também das pessoas com deficiência visual, né? Falando do ponto cego. Talvez devêssemos aprender com elas sobre as nossas próprias deficiências e incapacidades de ver e escutar. Talvez devêssemos aprender com elas. Não consigo não pensar que há muitos idosos no EBEP e, de modo mais amplo, no campo psicanalítico. Essa presença reforça o lugar da identidade como eixo de reconhecimento. Ser idoso é uma marca que se torna visível, inteligível e até acolhida por políticas específicas. O pertencimento a essa categoria consolida, permite acesso a direitos e legitima a ocupação de espaços institucionais. Mas como acolhemos aquele que não cabe no registro da identidade? O que acontece com corpos que vivem a deficiência ou a transgeneridade, cuja presença ainda não foi simbolizada nem incorporada plenamente pela psicanálise e por seu campo? É aqui que a noção de psicose cultural nos ajuda a compreender o impasse. Ela descreve a produção de um delírio social compartilhado, no qual a realidade do racismo, ou podemos estender, do capacitismo e do cissexismo, é sistematicamente negada. O resultado é uma espécie de incapacidade de escuta institucional. Aquilo que não se enquadra em categorias já estabilizadas de identidade é tratado como inexistente ou menos urgente. Eu acho que, no final das contas, todos sabemos disso. Mas, mesmo assim, há sempre um passo a mais que deve ser adiado. Ainda não é a vez deles. Quem decide, afinal, de quem é a vez? Certamente, o EBEP quer escutar estas vozes. Estamos nos movimentando nessa direção, começando de um ponto de partida. Mas precisamos de tanta cautela para começar? Se retomamos a pergunta inicial, quais as condições para que um analista seja capaz de escutar, percebemos como algo de estrutural que atravessa a própria possibilidade de escuta. Estou me encaminhando para o fim já. O delírio coletivo que nega o racismo, o capacitismo ou o cissexismo funciona como um tampão. Impede que certas vozes sejam reconhecidas como discurso, transformando-as em ruído. O analista que se deixa capturar por esse delírio institucional não apenas não ouve, mas também acredita sinceramente que não há nada a ouvir. É isso que Anzaldúa nos alertava. Muitas que têm palavras e língua não têm ouvido, elas não podem ouvir e nem vão escutar. Em acréscimo ao dito por Bento e Gonzalez, Ana Gebrim nos lembra, em sua tese de doutorado sobre marcas do trauma na clínica com migrantes, inclusive foi a Nelma também que me apresentou esse texto, que o inconsciente do analista não está isento das marcas do racismo. Ele próprio é atravessado por fantasias e hierarquias que delimitam quem pode ou não ser reconhecido como sujeito de palavra. Escutar, portanto, nunca é um gesto neutro, é sempre mediado por aquilo que a cultura inscreveu no nosso inconsciente. O estrangeiro, nesse sentido, não é apenas aquele que vem de fora, o migrante, o corpo racializado, o deficiente, o trans, mas também aquilo que retorna de dentro e confronta a posição do analista. É nessa dobra que a reflexão de Jacques Derrida sobre a hospitalidade pode nos ajudar. Receber o outro não é simplesmente abrir-lhe a porta em condições previamente dadas. É aceitar que esse outro possa transformar o espaço, que sua chegada desestabilize as regras da casa, que ele revele a hostilidade escondida na própria hospitalidade. Se acreditamos que não há tradução que não seja já traição, se cremos que a comunicação é algo que habita o registro do impossível, então fica fácil entendermos do que estou falando aqui. Acolher o outro é impossível, mas, como diz Derrida, é o impossível que acontece. Daí o neologismo hostil-pitalidade. Toda acolhida traz consigo o risco de uma perda. Toda abertura é, antes, um choque com o outro. Choque que causa estragos, danos, marcas, traços e rastros, né? Toda acolhida traz consigo o risco de uma perda, toda abertura é, antes, um choque com o outro, choque que causa estrago, danos, marcas, traços, rastros. Reconhecer identidades historicamente marginalizadas, idosos, negros, mulheres, pessoas com deficiência, é condição fundamental para ampliar direitos. Mas a verdadeira hospitalidade exige mais. Acolher o outro é sempre abrir mão de algo, do conforto da identidade, da segurança das tradições, até mesmo do lugar consolidado que ocupamos nas instituições.
É sempre mais fácil recorrer ao já conhecido, convocar o grande mestre em nossa defesa, seguir aquilo que nos foi ensinado por aqueles que admiramos, mas se quisermos de fato escutar, precisamos aceitar que essa escuta pode nos deslocar, pode nos fazer perder até mesmo os nossos mestres. Só assim, talvez, possamos transformar os espaços que habitamos sem precisarmos da certeza e da segurança do saber, sem sabermos aquilo que virá depois, sem sequer possuirmos a compreensão tranquilizadora de que nós mesmas seremos acolhidas nisso que segue por vir. Eu, Coelho, assino esse texto escrito no Maracanã, no dia 21 de setembro de 2025, endereçado aos participantes da jornada da BEP Rio, intitulada Margens e Confluências. Obrigado. Obrigado, Carlos, pela sua comunicação e por tudo que você acrescentou ao que o Éden trouxe também. E vamos agora passar para a Nelma. Tá. Bom, o título... Eu acho que não vai precisar mais. O título da minha fala é O Tambor, o Corpo e a Voz. Essa articulação advém das minhas escutas, seja na clínica, seja como supervisora durante anos de um SPA, de uma instituição particular, seja também no social e seja no espaço de salas de aula durante anos, alguns bons anos, e né, das leituras e interpelações que eu vou me deixando atravessar. Tá? Então, a pergunta, possível na psicanálise, possível a introdução do tambor na psicanálise para se pensar a materialização da voz, os modos de subjetivação e de gozo em uma sociedade advinda de uma colonização de longa duração? Primeiro, eu vou me deter um pouquinho bem, né, corpo e a voz na psicanálise. E aí eu faço um adendo, porque minhas transferências, meus afetos, vai Freud e Lacan. Então, não vou entrar em outros pensadores. E, depois de Freud e Lacan, dentro da psicanálise, tem tematizado a voz a partir do Freud e do Lacan. Então, a voz se encontra no dispositivo, no coração do dispositivo teórico-clínico da psicanálise e é abordado como um dos movimentos pulsionais básicos na constituição de um corpo, na constituição subjetiva. Desde Freud, em sua disponibilidade em escutar o chamado de alguém que sofria de seu corpo, um corpo histérico, que ignorava totalmente a anatomia e a localização dos nervos e não tinha voz, e ao valor dado por ele, e ao valor dado à voz na relação do sujeito com o outro como fundamental para se pensar não só os sofrimentos, mas a própria constituição psíquica e como um organismo pode vir a tornar-se corpo. Desde Freud a Lacan, ao escutar as vozes perdidas da psicose em seu caráter parasitário, sob a forma dos imperativos interrompidos do super-eu, e ao promover a voz a objeto A, objeto causa de desejo, não especular, não partilhável, resto da divisão do outro pelo significante, que, juntamente com o olhar, torna-se fundamental no regime de desejo e gozo do sujeito. Por questão de tempo, vou deixar a noção freudiana de corpo erógeno e a radicalização que ele fez com a pulsão de morte, de que nem todo excesso pulsional é capturado pelo psíquico, é simbolizado e ganha um registro corporal. E vou trazer Lacan, dado que ele nos trouxe a partir da sua admissão tardia, né, do conceito de pulsão sexual na psicanálise, e sobre a voz e a pulsão invocante. No seminário 10, o seminário sobre a angústia, Lacan aborda a relação entre desejo, angústia e gozo e introduz o objeto A, resto da divisão do sujeito, um objeto indispensável à relação do sujeito ao outro. 5 são as formas do objeto A se apresentar: boca,
anos, falo, olho e voz. 5 são as etapas na constituição de A na relação do sujeito ao outro. Neste seminário, Lacan identifica a voz ao supereu. Considera o objeto A como voz essencial e o mais original por considerar como o sujeito se insere na relação do desejo com a angústia. Além disso, se as etapas oral e anal mostram o que está em jogo na relação do sujeito ao outro através da demanda, as etapas escópica e da voz ou supereu mostram o que está em jogo entre o sujeito e o outro, o desejo. O olhar diz da relação do desejo ao outro. A fascinação, os exemplos a gente pode pegar na fascinação, na inveja. A voz diz da relação do desejo do outro. No seminário seguinte a este, o seminário 11, os 4 conceitos da psicanálise, Lacan parte da ordenação do impulso pulsional apresentada por Freud em As Pulsões e Seus Destinos, no movimento de olhar e ser olhado, olhar, ser olhado e se fazer olhar, ou lá nos textos a gente vai encontrar voyeurismo, exibicionismo. Eu estou tomando a leitura do Birman, desse artigo freudiano. Lacan parte dessa ordenação do impulso pulsional para generalizar a existência de 3 tempos para cada uma das pulsões sexuais, a oral, a anal e a invocante. Assim, a pulsão invocante também comporta 3 formas gramaticais em seu trajeto: escutar, ser escutado e se fazer escutar. Então, a gente vai ter que, para que uma voz possa emergir, a partir dessas leituras, é necessário atravessar esse trajeto, escutar, ser escutado e se fazer escutar. E esta não se faz sem uma perda de gozo. Ou seja, a aparição de uma voz própria, a possibilidade do surgimento de um sujeito falante, exige uma perda de gozo. Diferente das outras 3 pulsões, a pulsão invocante apresenta algumas particularidades. No terceiro tempo de seu trajeto, o fazer-se ouvir não volta para o sujeito, vai para o outro. E, além disso, Lacan vai dizer que a pulsão invocante é a mais próxima da experiência do inconsciente. E aí voltemos ao seminário 10. No seminário 10, para substantivar da materialidade ao objeto voz e mostrar como o desejo se liga à angústia, Lacan recorre a um instrumento da tradição judaica, o shofar. Justifica a necessidade deste recurso, o shofar, por ser próprio da tradição psicanalítica, e admite que poderia recorrer a outro instrumento, mas faz uma ressalva: não qualquer instrumento. E aí uma interpelação, quando eu li isso me atravessou. Seria possível pensar a voz e sua participação na estruturação corporal e subjetiva do mesmo modo, tal como elaborado por Freud, Lacan, Didier Vaio, Paul Assun, Jean-Michel Vives, Eric Porge, para quaisquer viventes humanos, independente de sua tradição cultural e geopolítica? Em seu registro pulsional, a voz articula-se com a linguagem e com a economia de prazer, desprazer e dor. E como escutamos na clínica, no social e também nos transbordamentos passionais das multidões em atos, a gente viu isso domingo por todo o Brasil, nos shows, nas festas tecno, nas óperas, nos transes rituais de diversas manifestações religiosas e culturais. Então, como abordar a voz em sua dimensão pulsional, considerando-a como a dimensão mais íntima do sujeito, dado que é por ela que o sujeito faz sua entrada singular no mundo, tendo tambor e não o shofar como instrumento privilegiado? E se assim o fizermos? O tambor materializaria a voz identificada com o supereu, tal como apresenta Lacan, ou colocaria em cena outras identificações, dado as reverberações e interpelações de outros campos da sociologia, linguística,
etnologia e da sociologia, como a gente pode, que tem interpelado a psicanálise, né, tem dirigido interpelações à psicanálise, diretas ou indiretamente, não precisa ser diretamente, né? Eu acho que pode ser indiretamente, alguma gente ler esses textos também. Esta proposta se justifica pelo lugar ocupado pelo trio, tambor, corpo e voz, nas diversas manifestações culturais e religiosas do país. E no que eu tenho lido até então, o que eu venho encontrando é que eles consideram essa articulação, esse trio, como indissociáveis, né? O tambor, o corpo e a voz. É possível elaborar uma ficção psicanalítica para a pulsão invocante e a voz que admite os tambores em sua relação íntima com o corpo e a voz nos modos de subjetivação e de gozo? O tambor, em suas diversas formas, executado com as mãos ou com baquetas, é um instrumento fundamental nas culturas africanas, indígenas e da diáspora africana no Brasil. Não só. A gente vai ver no Canadá, em outros, né, por vários países, a gente vai encontrar, né, o tambor aí. Para Muniz Sodré, Leda Martins, Tiganá Santana, Saloma Salomão, Fabiana Cosa, Maurício Tinzumba e outras pensadores e pensadores, negros e negras, o tambor e a voz ocupam um lugar central nos diversos modos de viver dos povos oriundos de diferentes regiões da África, entre eles os povos bantus e os iorubás, que inventaram e recriaram nas diversas regiões deste imenso país formas de resistência e de vida, apesar de tudo. A gente, na conferência de abertura aqui né, com a Berenice Bento, que ela trouxe um outro lado, né, que é da exploração, da expropriação do corpo negro e do sofrimento atroz e cruel que estava ali, né, da negação de humanidade, né, e tratado como peças, como objetos. Só que ela apontou ali a resistência, né, que tinha resistência, e a gente vê isso, né, é a nossa realidade do nosso país. E aí são esses autores que nos trazem para pensar, né, a gente fez um trabalho no grupo de estética no campo das artes, né, trabalhando essas questões, mas na música, né, nessa questão que eu vou trazendo, a questão da voz, né, a gente pode encontrar em Sodré, Muniz Sodré, a fala: nosso corpo é uma caixa acústica. Você canta com o corpo, você toca com o corpo. Todas as seções rítmicas que estão impostas no instrumento são representativas do que já está no corpo. Ele está dizendo algo muito fundamental, né? Os instrumentos vêm a partir dessa sonoridade, desse ritmo corporal. Para Leda Martins, lá uma pesquisadora de Minas Gerais, né, de BH, há uma pleiade de conhecimentos científico, tecnológico, cultural, estético e ético presentes no toque do tambor, no corpo que dança e nas modulações das vozes. Estes conhecimentos estão na base da formação deste país e no forjamento desta nação. Aí é uma pergunta, né? Porque foi no Lacan que eu encontrei essa referência ao tambor no Seminário 10. E aí eu me perguntei, isso seria apenas uma dica de Lacan? O que eu faço com isso, né? Lacan, ao recorrer ao chofar, às vezes a gente tem que pegar no que nos escapa, né? No que a gente lê por vários momentos e não chama atenção, e, de repente, tambor aqui. Lacan, ao recorrer ao chofar para tratar da voz na psicanálise, enumera outros instrumentos que poderiam ser considerados em seu lugar, como a tuba, o trompete e o tambor da tradição abissínia. Abissínia é a Etiópia. Eu vou só uma adendo aqui. Jorge Ben, nosso... né? E a mãe dele, a família dele é da Etiópia. E os trabalhos, tem 2 trabalhos sobre ele, Camila Viola e o Davidson Faustino e Alan Rosa, que vai mostrar que uma interpretação da leitura dos musicistas brancos, etnomusicólogos brancos, né? Eu estou usando o termo branco, né? Marcado pela ideologia da branquitude,
o tratavam como selvagem e primitivo. E não tem nada de selvagem e primitivo ali, nesse sentido de selvagem e primitivo como algo negativo e de menos-valia, né? Cito Lacan. Vocês têm razão em pensar que esse não é o único exemplo de que eu poderia ter me servido. Refere-se ao chofar. Pelo fato de que estar ao seu alcance, de estar, se ele é realmente o que nos dizem que é, um ponto-fonte de irrupção de uma tradição que nos é própria, ou pelo fato de um dos nossos ancestrais, na enunciação analítica, já se haver ocupado dele e tê-lo valorizado. Ele está se referindo a um estudo do Theodor Hayek sobre a culpa na psicanálise a partir do toque do chofar no ritual das festas judaicas. E aí o Lacan acrescenta: existem também a tuba, o trompete e outros instrumentos, pois não é necessário que seja um instrumento de sopro, embora não possa ser um instrumento qualquer. O tambor, em suas diversas formas, eu acho que eu já trouxe isso, né? A vibração dos tambores chama os corpos para dançar e atualiza a crônica da comunidade. Isso é comum em vários intérpretes e leitores e pesquisadores sobre o lugar do tambor nas várias manifestações, seja culturais, seja religiosas. Os tambores têm função decisiva nos rituais religiosos, pois invocam os deuses africanos, sejam eles orixás, inquices ou voduns, e possibilitam, pelo transe, o encontro com o adepto. Segundo o músico e pesquisador e professor Tigana Santana, a relação entre o tambor na cosmologia Banto-Congo e a existência é apresentada do seguinte modo: árvore e animal tombam, entregando-se à ancestralidade protegida pela terra, para que se levante a música tambor, como se deve erguer uma pessoa, no centro de uma ocupação existencial. Então, o tambor ainda traz essa ligação entre árvore e animal, né, porque feito de troncos de árvores, né, tecido couro do animal, né, e essa relação com a terra. São vários tipos de tambores. Os atabaques, por exemplo, estão presentes em diversas manifestações culturais: capoeira, samba, jongo, nos terreiros de candomblés e outras religiões de matrizes africanas, e são considerados objetos sagrados. Só um instantinho. Em sua conferência no ciclo Sociedade e Espiritualidade da Academia Brasileira de Letras, em 2016, Muniz Sodré, ao falar sobre sociedade e espiritualidade, ele apresenta o culto afro como uma filosofia diaspórica, uma filosofia a toque de tambor. E ele, né, então, ele vai trazer isso, ele traz muito isso quando ele traz também um outro texto dele, tanto isso está em cima do trabalho dele, Pensar na Go, e também um livro dele que se chama A Cidade e o Terreiro. São os conhecimentos, da conversa dele com a Leda Martins, eu tiro isso, né? São os conhecimentos do lugar e da função deste instrumento no cotidiano dos povos africanos, gravados nos corpos e aplicado a outros objetos que transmitem a memória em uma mesma frequência sonora, sua potência, seu timbre, e atinge o corpo e o ouvido. As células rítmicas melódicas expressam pensamentos específicos, constroem narrativas e recriam uma realidade própria. Dividida em graves, médios e agudo, a vibração dos tambores também tem como função atualizar a crônica da comunidade. O timbre dos tambores e o timbre da voz. Aí voltamos um pouquinho à psicanálise. Quem trabalha muito isso é o Jean-Michel Vives, psicanalista, né? Psicanalista Vives considera o timbre da voz humana como a dimensão da voz que o sujeito se apresenta em sua singularidade.
O timbre é uma das dimensões da sonoridade, difere da potência, da duração, altura, por não admitir qualquer unidade de medida e por possuir uma dimensão propriamente subjetiva, o que torna difícil sua definição. Quando alguém se refere ao grão de uma voz, conjuga o sentido tátil, quente, frio, áspero, macio, seco e ríspido, com o sentido visual, claro, escuro, brilhante, fosco, e o sentido gustativo, voz, ácida, picante, ácrica. O timbre é o que diz que um som possui cor, um contorno temporal. Em sua perspectiva, o timbre é a dimensão real da voz, é aquilo que escapa à simbolização, o que não pode ser traduzível. Se é com a fala que o sujeito estabelece relações sociais com o outro, é com um timbre anzol na voz, que o sujeito do inconsciente se manifesta e representa o sujeito que o porta para aquele que o escuta. Nos terreiros e nas diversas manifestações culturais negras, o timbre é considerado uma força fundamental para uma qualidade sonora na acústica. Dou como exemplo aqui o timbre da voz de Dona Ivone Lara, que exibe com suas sonoridades rítmicas a musculatura de sua voz e de seu corpo, a força de seu samba e do lugar deste como instrumento efetivo de luta. Não é, né? Tem um lugar aí efetivo de luta. O timbre da voz forte da cantora Elza Soares, que pulsa na densidade de uma orquestra e faz uso da rouquidão e do tremor da voz ao cantar as dores e as graças suas e do povo negro. Do que pode ser colhido até o momento, no percurso desta pesquisa, tem-se que o toque dos tambores, a invocação dos orixás, de entidades da religiosidade de matrizes africanas e de figuras importantes da ancestralidade, das vidas dispersadas pela colonização, possibilitaram e possibilitam tessituras de histórias, recriação de modos de viver e vínculos antes apartados, evidenciando relações de comprometimento e exercício de solidariedade. Ao trazer o tambor para o campo psicanalítico, consideramos possível avançar na possibilidade de uma metapsicologia da voz. O Vivés faz uma metapsicologia da voz, só que é uma metapsicologia da voz numa psicanálise que a gente pode dizer eurocêntrica, né? Embora ele vai até... Ele tem uma abertura, mas é isso, né? E aí, da voz que possibilite escutar outras vozes silenciadas e apagadas da nossa sociedade. E aí eu estou incluindo outras vozes numa abertura bem mais geral, né? Mas, para tanto, é preciso reconhecer que tambores existem. Como enuncia a psicanalista, ela é de Porto Alegre, um livrinho dela que ela escreveu, né, que existem também tambores, uma gramática entre racialidade e psicanálise. Mas, para tanto, é preciso reconhecer que tambores existem, como enuncia a psicanalista Tayasmin Omati. É um livro que foi publicado agora, em 2025. Gente, muito obrigado. E obrigado por estar aqui com vocês. E com vocês também.